Reagir, obedecer ou responder? O que é mais humano? Quais dessas ações são mais humanas? Quais desses movimentos é mais autenticamente humano? Fica aqui nesse vídeo conosco e descubra a resposta para essa pergunta. Antes disso, gostaria de pedir que você já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal da Escola do Sentido, ative o sininho das notificações e vamos à reflexão do vídeo. Então, a gente queria começar trazendo um trecho do texto do livro Um Sentido para a Vida, página 29, no qual o Frank fala sobre o desejo de sentido e sobre esses verbos que a gente trouxe na introdução: reagir, obedecer e responder. A gente vai trazer o trechinho aqui na íntegra e, na sequência, nossa reflexão a respeito dele. O desejo de sentido. O homem procura sempre um significado para a sua vida. Ele está sempre se movendo em busca de um sentido de seu viver. Em outras palavras, devemos considerar aquilo que chamamos de vontade de sentido como um interesse primário do homem, para citar o comentário de Abraham Maslow fez sobre um de meus trabalhos. E é exatamente esse desejo de sentido que permanece insatisfeito na sociedade atual e não encontra consideração alguma por parte da psicologia moderna. As teorias atuais sobre a motivação veem o homem como um ser que ou reage a estímulos ou obedece aos próprios impulsos. Essas teorias não levam em consideração o fato de que, na realidade, em vez de reagir ou obedecer, o homem responde, isto é, responde às questões que a vida lhe coloca, e por essa via realiza os significados que a vida lhe oferece. Queria compartilhar aqui com você neste vídeo que Viktor Frankl fala para nós de alguns verbos sobre os quais gostaríamos de refletir. Reagir. Reagir a estímulos. Então, Viktor Frankl vai dizer que algumas correntes de psicologia, algumas correntes de pensamento, vão ver o homem como um ser que reage aos estímulos do ambiente. Então, nós temos um ambiente que nos circunda, esse ambiente traz para nós circunstâncias e nós deveríamos ou reagiríamos a elas. Por outro lado, o Frankl fala no verbo obedecer. E aqui as determinações, os condicionamentos não viriam do ambiente, mas da nossa constituição psíquica, da nossa constituição psicológica, das nossas dinâmicas pulsionais. Então, em certo sentido, para outras tantas correntes de psicologia e outras tantas correntes de pensamento, o ser humano seria aquele ser que obedece ao impulso, às pulsões, os movimentos internos que temos. Entretanto, o que Frankl vai nos colocar é um terceiro verbo, responder. Frankl vai dizer que mais do que apenas reagir a estímulos do ambiente ou obedecer a forças internas, o ser humano é humano exatamente quando responde. Mas responde a quê? O ser humano responde à vida. Como assim a vida? Então, a vida nos coloca situações, a vida nos coloca circunstâncias, a vida nos. No, e essas situações como que nos questionam, como que nos interrogam sobre o posicionamento que vamos tomar. Então, ela nos coloca questões. O que você vai fazer diante dessas questões? As situações se colocam à nossa frente, se delineiam à nossa frente, e como que pedem de nós uma resposta, um posicionamento diante delas. O ser humano, como Frankl vai desenvolver em suas obras, é esse ser capaz de captar a questão que a situação nos traz, que a vida nos traz através de cada situação. Essa captação acontece através da consciência, que Frankl vai até chamar em alguns textos de órgão do sentido, órgão colocado aqui entre aspas, não como um órgão mesmo situado em um espaço orgânico, mas como essa capacidade humana de captar sentidos, de captar possibilidades. Então, o ser humano é aquele capaz de, diante de uma situação, captar o que essa situação está indagando
e buscar dar uma melhor resposta. Fazendo esse movimento, este ser humano começa a trilhar um caminho de sentido, um caminho de preenchimento de sentido. E a gente volta, portanto, ao início do nosso texto, quando Frank nos coloca assim: o homem procura sempre um significado para a sua vida. Ele está sempre se movendo em busca de um sentido de seu viver. Então, quando nós damos resposta às situações que a vida nos coloca, quando nós nos movemos existencialmente diante do que a vida nos coloca, então a gente está fazendo esse caminho de busca, de preenchimento de sentido, e no desdobramento dessa possibilidade, vivenciando o sentido e, por conseguinte, recolhendo os efeitos deste, que podem ser a felicidade, a sensação de conquista pessoal, a sensação de um dever cumprido, alegria e outras tantas possibilidades de efeitos. Então, retomando, veja, para Frank, mais do que apenas reagir, como um animal reage ao ambiente, ou mais do que apenas obedecer às forças pulsionais que nos tomam, se é humano quando se responde à vida, se responde às questões que a vida nos faz, se responde genuinamente, autenticamente, quando se é capaz de perceber, de intuir o que a situação nos pede, o que a situação nos questiona, e somos capazes de responder. Então, aqui no finalzinho dessa reflexão, gostaria de convidar você a retomar esses verbos e ir percebendo o diferencial entre eles e se interrogar, se questionar o quanto que eu tenho realmente respondido autenticamente, genuinamente, ou o quanto que eu tenho me contentado em apenas reagir, em apenas obedecer. Não que reagir ou obedecer sejam ruins ou problemáticos em si mesmos, mas o quanto que eu tenho me limitado a apenas reagir, a apenas obedecer, e o quanto que eu tenho conseguido, de fato, ir além, e não apenas reagir ou obedecer, mas principalmente responsavelmente responder, buscando estar em diálogo com a vida e dar a ela a minha melhor resposta, a sua melhor resposta. Então, no finalzinho desse vídeo, eu queria te convidar a esta reflexão, pedir que você coloque aqui nos comentários se essa reflexão, de alguma forma, foi importante para você, qual parte do vídeo você mais gostou, o que você gostaria que a Escola do Sentido abordasse em próximos vídeos. Gostaria de pedir também que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam desse tipo de leitura, desse tipo de reflexão, ou que você acha que seria importante escutar essas palavras. Peço ainda que lembre de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal da Escola do Sentido. A gente agradece a sua atenção com o nosso trabalho e nos encontramos em próximos vídeos.